Vamos apresentar uma casa aqui da Avenida Keller. A casa é de propriedade do Dr. Virgínio Cordeiro de Melo, isso, é isso? E que está aqui hoje não só como proprietário, nem está aqui como médico que ele é, nem está aqui como empresário do ramo de hotelaria, mas mais como anfitrião e como historiador que ele também é nas horas vagas. Por sinal, li seu livro, achei fantástico, um passeio sobre Petrópolis. Quem quiser conhecer um pouco do Centro Histórico de Petrópolis, compre o livro do Virgínio, que é muito bom. Obrigado. Tem um lado, assim, de bom humor, tem um senso de bom humor. É muito interessante. Eu indico para as pessoas. E para a gente dar prosseguimento nesse trabalho, eu vou pedir, então, ao doutor Virgínio que conte a história dessa casa. Bom, toda coisa feita por alguém tem alguma história, sem dúvida nenhuma. Essa casa, ela primeiro, essa Avenida Keller, ela foi doada, lote, glebas, para os colonos por Dom Pedro II, na época que ele colonizou a Petrópolis com os imigrantes alemães. Em seguida, os imigrantes preferiram vender as glebas. E, se não me engano, essa gleba pertencia à família Kreischer, que hoje até existe lá no Bingen, e vendeu essa gleba e a gleba do lado, que na verdade eu acho que era apenas era uma gleba só, que foi dividida em 2 terrenos. Ele vendeu para um financista suíço chamado Albert Landemann. E esse devia ser um homem de banco, um homem de empréstimos, junto à corte de Dom Pedro. Era um elemento de ligação dos bancos internacionais junto à corte de Dom Pedro, e fazia empréstimos, e investia, e morava aqui, ele falava português e tudo, era um homem já radicado aqui no Brasil. E ele construiu essa casa para ele morar, não só essa casa que hoje é uma casa geminada, mas como também a do lado, que costuma, as casas geminadas originalmente são um reflexo da outra, coisa que não acontece nessa casa aqui. E em seguida ele construiu a casa do lado, olhando de frente à esquerda, como 2 casas mesmo. Ele dividiu as casas. Com o passar do tempo e com a mudança das coisas, essa casa se transformou numa casa geminada e a do lado se unificou numa casa grande. Essa se transformou numa casa geminada por uma história muito curiosa. Um dos filhos da família, dos proprietários, casou-se. E a mãe morava aqui na casa e ela partiu essa casa em 2 casas para doar para o filho, mas com uma condição, que não tivesse cozinha aqui nessa casa, que o filho fosse almoçar todos os dias, ela e a nora fossem almoçar com ela. Aqui era apenas a moradia do filho. Tanto que o ex-proprietário, o último ex-proprietário, de quem eu comprei a casa, no momento que comprou a casa, teve que fazer uma cozinha aqui no fundo, porque não havia cozinha. Ele comprou de uma pessoa que havia comprado diretamente da família, que também não chegou a fazer a cozinha da casa. Então, com isso, eu recebi a casa já com a cozinha pronta, que depois eu transformei em posada. A cozinha se transformou em mais um quarto, mais uma dependência, mas que a curiosidade é que o ex-proprietário fez a cozinha e fez a piscina, porque na época não se usava piscina, não se valorizava essa coisa de nadar dentro de casa, nem nada, tanto que nem um banho de mar se valorizava. É isso. Agora, você quando comprou a casa, você não comprou só a casa. Eu já observei que você tem muitos objetos de arte aqui, vasos, algumas reproduções de outras obras. Perfeito. Você podia falar alguma coisa a respeito disso? Não, na verdade, eu comprei um vaso. Eu quis comprar um vaso. É aquele vaso que tem ali perto da piscina, que possivelmente até vocês... Esse vaso é lindo, porque havia nessa casa do lado um restaurante, que eu vi uma vez almoçar. E essa grade já comunicava, a pessoa podia olhar aqui para dentro. E eu... de uma maneira, uma bisbilhotice minha, eu olhei para cá e vi o tal vaso. Eu achei o vaso lindo, o vaso. E vi a piscina também é muito bonita, foi feita mais ou menos há uns 25 anos atrás, e esse vaso já havia no jardim na parte de trás. Tempo depois eu passei aqui, vi uma placa de vendas, aí tinha um corretor conhecido meu, está mostrando para outras pessoas, eu falei, eu vou dar uma olhada nesse vaso, que já que está à venda, já que tem um corretor, lá vou eu ver o vaso.
porque eu adorei o vaso, achei lindo o vaso. E, aliás, é um vaso que tem dois Dionísios de um lado e do outro, é um vaso importado da Itália, é um vaso assim muito bonito ali, que vocês provavelmente vão ver depois. E eu fui ver o vaso. Aí o corretor, depois que os candidatos à compra saíram, começou aquela de corretor. Poxa, por que o senhor não aproveita e tal? E eu acabei comprando a casa, naquela discussão, mas por causa do vaso. E outras coisas que tem aqui. Tem mármores que já se agregavam à casa, aquele mármore que tem na sala, aquele desenho, naquela bandeira de porta ali em cima, já é um desenho original da casa, mas o resto da casa estava mais ou menos porque estava semi-abandonada. Isso é natural, porque a conservação de uma casa dessa é uma conservação muito difícil. Ela tem um pé direito de 4,20 metros. 4,60 metros. Exato, é um pé direito alto, é em madeira, você tem que toda hora estar imunizando. São casas que, para moradia, é uma casa, uma moradia complicada, que você não aquece uma casa. Petrópolis é um local frio, essa época, por exemplo, vocês sabem, está fazendo frio. Como é que você vai aquecer um quarto de 4,60 metros de altura? É difícil. Tem que botar aquecedor e tudo. Mas a casa é muito bonita, mas para morar hoje é problemático. Então, o ex-proprietário, que é a pessoa que me vendeu, já deixou mais ou menos largada. Então, eu tive que, depois de comprar, 4 anos de restauro para a casa, para ver se eu resgatava o que havia, do pouco que havia ainda da época. A piscina, você acabou de dizer que ela foi construída uns 25 anos atrás. Uns 25 anos atrás. Exato. Perto da piscina, você tem ali um objeto na parede, que eu fiquei sabendo que era um ossário. Me fala um pouquinho disso. Não, era porque havia o hábito de uma urna menor, onde se colocava os ossos das pessoas, e essas pessoas levavam os ossos para casa. E tinha que ser uma urna toda ela trabalhada, não podia ser uma coisa feia. Aliás, esse hábito subsiste na cremação, nos países protestantes, que o católico tem uma certa rejeição à cremação, tá? E já o protestante aceita a cremação. Então é comum a pessoa ser cremada e os parentes levarem a cinza para casa. Antigamente havia esse hábito, só que depois de muitos anos abria-se, colocava-se os ossos e ou a pessoa levava para casa ou, na maioria das vezes, adquiria um espaço dentro da igreja, que é o território sagrado. Como o corpo inteiro ocupava muito espaço, o hábito era, principalmente na Itália, isso era muito comum. Ele comprava na igreja, o solo sagrado, um pedaço menor, porque os ossos ocupavam menor, mas que tinha que ter uma urna ali. Mas essa urna foi você que inseriu ali ou você já encontrou? Não, eu já encontrei aqui. Eu não tenho certeza se é um ex-ossário, mas tudo leva a crer que sim. Inclusive tem uma ave, representada uma ave, que é um ibis, que quer dizer renovação, que quer dizer ressurreição, na mitologia antiga. Então eu acredito que seja um ossário antigo, porque o construtor da casa e os ex-proprietários eram pessoas muito ricas e que viajavam muito e que traziam muita coisa de fora. A exemplo dessa cópia dos carregadores de água, que está hoje, o original está no Museu do Partenon em Atenas. Então, na época, se viajava de navio, não tinha problema de excesso de peso, viajava-se de navio e podia-se trazer aquela cópia do Partenon, aonde está hoje grudado na casa em cima. Tem uma mesa de mármore no jardim, que também deve ter sido trazido em navio na época, para decorar a casa. Então, você já deu uma pincelada sobre alguma coisa que você já fez aqui. Eu queria entrar exatamente nessa parte. Agora, eu queria saber mais sobre essa restauração que você fez. Porque, como a gente sabe, restauração não é uma reforma. É uma coisa muito mais séria, mais delicada, mais onerosa, né? Exato. E é um trabalho também assim de garimpagem, né? De pesquisa, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Teve algum apoio do IPHAN, apoio técnico, ou uma orientação
sobre a restauração dessa casa aqui? Te ajudaram nesse ponto? Não, o meu filho, que é arquiteto, ele o tempo todo, ele esteve presente aqui na restauração, opinava o tempo todo, ele é formado até pelo Fundão, pela Universidade do Brasil, ele teve um professor lá, cujo nome, infelizmente, eu não me lembro, mas era um professor que ele levava as dúvidas para ele, e aí ele estudou essa parte de reforma de casa antiga, não só como arquiteto, mas como curioso, pessoalmente, que ele é de Petrópolis também, e foi ele até que ilustrou meu livro, os desenhos do meu livro foi feito por ele. O apoio foi do meu filho, do Maurício. Eu fui ver aqui agora, o Maurício, né? Exato, ele realmente foi teu parceiro aqui. Aliás, foi meu parceiro trabalho no muito livro. bom aqui. É praticamente o bico de pena ali, né? Exato, cujos originais tem uma pequena galeria aqui no corredor, à direita, todos originais. Eu já vi, a gente está mostrando isso provavelmente Exato, na os originais do livro, desses desenhos, está naquela galeriazinha. Então, mais uma vez eu te digo, é um trabalho de pesquisa. Você vê que você teve que buscar alguém, que procurou com mais outras pessoas, com outros profissionais, o início de tudo, como começou tudo isso, para você poder entender a obra, para você entender os materiais que foram aplicados, para então correr atrás disso. Perfeito. E conseguir trazer para cá. Agora, é um trabalho de garimpagem muito agradável, muito gostoso, mas levou 4 anos. Com certeza. 4 anos para mim descobrir como é que era. Por exemplo, essas molduras desses desenhos, havia algumas aqui na parede, já bichadas, que eu tive que comprar novas, mas de forma que se reproduzisse como era. E haviam desenhos, haviam afrescos, mas que você já não conseguia recuperar. Então, eu, em madeira, em compensado naval, a minha mulher pintou esses desenhos que reproduziam os desenhos que eram normalmente usados na época. Tanto que esse mosaico aqui, isso foi obra dela também. Ela que bolou o mosaico, porque havia uma foto, na época, que sugeria que tivesse o mosaico aqui no chão. A casa estava muito, muito dilapidada mesmo, entende? Sim. Então, ali era difícil você dizer, era exatamente assim, mas a gente procurou seguir um estilo. De forma que as pessoas que viessem a Petrópolis se hospedassem efetivamente no século XIX. Sim. Aliás, isso é um outro detalhe também. Você fez da casa um pequeno museu, né? Sim. Porque, na realidade, você mostra e coloca plaquinhas explicando cada ponto, o que é isso, exato, como é o caso da parede que você recortou. Perfeito. Para mostrar o pau a pique. Né? Como era, né? Porque era na época, eu não quero ensinar para você, que você é arquiteto, você sabe melhor do que eu, não havia concreto, não havia concreto armado. Então, só havia 2 tipos de parede. A parede estrutural, que era a parede tijolo de uma vez, grossa, como nós temos aqui, e a parede divisória, simplesmente, que era pau a pique, como você está aqui. E na época que eu comprei, esse espelho era da casa. Esse espelho era o original da casa. Então, havia aqui um espelho no centro quebrado. Eu ia botar um outro espelho. Eu falei, não, eu vou mostrar como era antigamente, botar uma plaquinha explicando, porque não adianta, às vezes, você simplesmente mostrar, você tem que explicar, para a pessoa entender o que é que está vendo. E isso, o olhar para trás, como era, é extremamente importante para você saber para onde é que você vai. Você não pode ter nenhuma noção do futuro se você não olhar para trás. Essa procura pelo passado está muito desvalorizada numa sociedade de consumo como a nossa. Porque você não vende um automóvel olhando para trás. Olha como era o Ford Bigode. Você tem que vender um automóvel da pessoa olhando para frente. Você está atualizado, você vai andar 100 e poucos quilômetros por hora, mas não vai ser, você vai se sentir conectado com o presente e com o futuro. O passado hoje é muito desvalorizado pela mídia, pela nossa cultura de massa, justamente por isso, porque não vende, o passado não vende. Não adianta eu fazer alguma coisa que se pareça com o passado, eu tenho que fazer alguma coisa que signifique uma renovação. Isso tudo bem, isso é válido em termos de consumo, mas há uma desvalorização do passado. E para que serve o passado? Para que serve o que foi? É para você se projetar em termos de futuro, é para você saber, bom, o negócio era mais ou menos assim, então vamos levar um pouco mais adiante. A decoração das casas era assim, por que o pé direito era alto? Quer ver uma curiosidade? Por que esse pé direito era tão alto? Porque o pé direito alto significa poder.
Primeiro havia duas correntes. Primeiro, a corrente higienista, que se descobriu que havia bactéria, se descobriu que doença pegava. Então, qual era o tratamento? Era quanto mais oxigênio você tivesse, melhor. Quanto mais alta fossem as casas, mais ventiladas fossem as casas, melhor. Tanto que aquelas curas de tuberculose, o pessoal ia para os Alpes ou vinha para Petrópolis. Correias se desenvolveu em cima desse critério higienista, que quanto mais você tivesse mais ar puro, mais você se alimentasse melhor, dormisse mais e tivesse mais ar puro, você ficaria melhor. Então, o que acontecia? O pobre, quando construía a casa, ele construía com o pé direito, esclarecendo que o pé direito é a altura interna da casa. Às vezes tem certas nóminas que não são comuns. Então, a altura interna da casa era baixa porque o pobre era pobre. Ele não podia gastar dinheiro e botar uma coisa muito alta, em que pese que já havia noção de higienismo. Agora, já o rico mostrava que tinha poder, que tinha dinheiro para construir muito alto, porque não tem, digamos, lógica, que ninguém era muito alto na época. Pelo contrário, a população até tendia a ser mais baixinha. Então, por que tão alto? Por que 4 metros e pouco de altura? Por que essas escadas tão altas? Justamente, primeiro, mostrava opulência, mostrava poder, mostrava dinheiro, e segundo, mostrava que a preocupação pelo higienismo. Tanto que havia mais oxigênio, as pessoas não tinham problema de pulmão nem nada, porque a doença, o AIDS da época era tuberculose, então as pessoas tinham a preocupação quanto ao respirar, quanto à quantidade de oxigênio, que com isso levava a cicatrizar. Depois, naturalmente, com o esquema tríplice de antibiótico, a coisa mudou e Correias hoje não é mais aquele sanatório, não é aquela Suíça, aquela neo-suíça que nós tínhamos aqui em Petrópolis, que, aliás, o Correias deve a esse critério de montanha e tudo. Exato. Virgínio, nosso tempo está terminando. Então, eu queria... É uma pena, né? Porque o papo aqui é muito agradável. A gente Meu Deus, eu falo demais. Pelo amor de Deus. Foi uma aula isso aqui. Então, o que eu queria agora te perguntar é o seguinte. A gente sabe que uma obra dessa é uma obra muito dispendiosa, muito cara. A restauração de qualquer patrimônio não é brincadeira. Então, mas você, quando comprou esse imóvel, você sabia onde você estava entrando. Você sabia que precisava fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos dizer assim, você não foi pego de surpresa, né? Você realmente... Não. E você tem o prazer, né, de fazer esse tipo de trabalho, como você mesmo já disse. Mas isso tudo precisa ser mantido. Então, a opção do comércio, a opção da prestação de serviço, da hotelaria, né, da tua pousada aqui funcionando... ela foi uma opção para poder manter a casa também? Para mim morar aqui ficaria problemático, porque as pessoas hoje, a conserva dessa casa, só se justifica fazer essa conserva se você tiver um retorno financeiro. A prova do que eu digo, que aqui na Avenida Keller, que é a mais emblemática do nosso século XIX, diga-se de passagem, Petrópolis é uma das poucas cidades do Brasil do século XIX. A maioria das nossas cidades é do século XVI, XVII, que é Ouro Preto, Paraty. Século XIX, estilo neoclássico, eu acho que é só Petrópolis, eu creio. Não tem isso, é um lembrete importante que nós temos aqui. Então, a Avenida Keller, que é a mais emblemática, só existem 3 casas ocupadas regularmente de pessoas que moram. Só 3 casas. O resto das outras casas é Microsoft, é prestação de serviço. Só 3 ou 4, se não me engano, 4 casas. Não tem mais, é clínica, é posada, ou está fechado simplesmente. São muito poucas, porque não é mais interessante você morar, dado ao tipo de vida que nós temos hoje, nós não podemos, nós ficamos o dia inteiro em casa, nós temos que trabalhar, a vida é dinâmica, mesmo aqueles que não precisam trabalhar, têm bastante coisa para fazer. E só para conservar, para cuidar dessa casa, você tem que ficar o dia inteiro dentro de casa, então não tem sentido. Isso é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que é bom que as pessoas possam vir aqui, se hospedem aqui, porque sabem que elas não vão morar, mas elas têm contato do que era e podem vivenciar o que era, porque o turista vem a Petrópolis atrás do século XIX, atrás do museu, atrás de ver a Casa da Princesa, atrás da a casa de Santos Dumont. Então, se ele puder dormir dentro daquele período, é ótimo, né? Você é uma pessoa que colabora com esse
patrimônio, você é um preservacionista. Preservacionista, não é verdade? exato, agora, a gente sabe que tudo isso tem um custo, e você acabou de falar sobre essa manutenção da casa. Mas, te pergunto uma coisa, você que contribui tanto para a história, você que contribui para a história da cidade, né? Você tem alguma ajuda financeira, você ou os outros que são proprietários de bens patrimoniais tombados ou não pelos órgãos de preservação, vocês recebem algum auxílio financeiro do governo? Não, auxílio financeiro direto não, eu nunca recebi, mas eu recebo uma diminuição do IPTU, que já é um auxílio de uma maneira indireta. A prefeitura não põe a mão no bolso, nem o governo, mas simplesmente diminui o meu IPTU, que eu acho válido. Porque, de uma maneira indireta, eu contribuo com o ISS do local e contribuo com a economia da cidade. Tanto que aqui nessa pousada eu tenho 15 empregos. São 15 famílias que dependem, direto ou indiretamente, daquele funcionário que está trabalhando aqui. Então, são todos eles 100% petropolitanos, como eu. Eu acho eu também ganho com isso. É verdade. Aí é um problema de ponto de vista. A maioria das pessoas acha que isso é muito pouco perto do que se gasta para poder fazer a manutenção. Se isso aqui fosse uma residência, sem dúvida nenhuma, mas existe essa contribuição. Se fosse uma residência, também teria uma redução, porque todos os bens tombados existe uma redução do IPTU. Sim, mas não daria nem para pintura. Não dá. Dá mais ou menos, por exemplo, se eu for pagar o IPTU aqui cheio, dava 400 e poucos, eu acho, mais ou menos 450. Eu pago 200 ou 180, quer dizer, dá 200 por mês. Não é pouco, mas também não é muito, convenhamos, né? Verdade. Bom, eu quero te agradecer. Foi um papo ótimo. Como eu falei, a gente podia continuar aqui muito mais tempo. Certo. Você e o teu livro são a mesma coisa, quer dizer... Tá. Conversar com você ou ler o livro, para mim, é a mesma coisa. Eu li o teu livro e achei fantástico. É exatamente essa forma como você faz quando conta essa história aqui. Quero te agradecer mais uma vez e a gente volta na semana que vem com um novo programa. Obrigado.